E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, Dr. Quênio de Souza Pereira. A pesquisa FIPESAP apurou que em setembro de 2023 o valor dos aluguéis residenciais subiu 0,96%, tendo acumulado nos últimos meses de outubro de 2022 a setembro de 2023 uma alta de 16,16%, ou seja, o triplo da inflação medida pelo IPCA e IBGE, que foi 5,19%. Esse cenário, então, indica a necessidade dos locatórios e também dos locadores a negociarem os reajustes, especialmente pelo fato, na maioria dos contratos de locação, serem atrelados ao IGPM, que acumula uma perda de 4,93% no mesmo período. Para explicar como funcionam os reajustes dos aluguéis, o que consiste o preço de mercado e as negociações que podem levar a uma ação revisional de aluguel, estamos na linha agora com o nosso colunista, Dr. Quênio de Souza Pereira. Ele é diretor da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário e conselheiro do Secov e da Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais. Dr. Quênio, mais uma vez bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte da Rádio Justiça. Reajuste de aluguel, né, doutor Quênio? Temos esses valores indicados aqui pela pesquisa FIPESAP, mas como os inquilinos e os locadores agem para viabilizar essa continuidade da locação ou até a não continuidade dela? É interessante verificarmos que a inflação no Brasil está sob controle. Está no percentual de 5% em média, o que é muito razoável. E isso facilita o entendimento entre o locatário e o locador, tendo em vista que interessa de ambas as partes manter o imóvel ocupado. Logicamente, o locador ele se mostra muito flexível para evitar a perda do inquilino e ficar com imóveis ocupados, gerando ônus como IPTU e condomínio. Por outro lado, o inquilino também está muito mais flexível ao ter maior disposição em pesquisar o preço de mercado. Então, aqui vemos que a lei que regulamenta o reajuste de aluguéis no Brasil é o plano real, que é a lei geral da economia, que determina a aplicação de índices de inflação oficiais. Então, quando esse índice não corresponde a um valor razoável, cabe ao locador inquilino procurar chegar a um acordo para evitar o rompimento da locação. Então, o índice estipulado no contrato, ele é obrigatório, não há como alguém exigir a não aplicação do índice. Da mesma forma, existe uma proteção para o inquilino. O inquilino, se não chegar no acordo com o locador, ele vai pagar o máximo que ele índice ali. E o que eu acho mais importante é que após a pandemia do Covid, o que vimos no Brasil foi o crescimento da boa vontade das partes em chegar no entendimento. Então, há uma maior disposição para evitar o rompimento do contrato. Tanto é verdade que o número de ações de despejo por denúncia vazia em função de desacerto do preço reduziu após a pandemia. Então, o que existe aí é uma lei que regulamenta o mercado para gerar segurança para ambas as partes, para evitar abuso. Mas chegando algum impasse em relação ao preço defasado ou acima do preço de mercado, o que nós orientamos e as imobiliárias, os locadores e os inquilinos aceitam é realmente buscar um entendimento entre as partes. Doutor Quênio, temos uma lei que trata disso, a lei do inquilinato, que remete para a lei 9.069 de 1995, que criou o Plano Real, a regra de reajuste dos contratos no Brasil. Na locação, o locador e o inquilino, eles podem nomear quais índices de contrato, ou melhor, no contrato, para corrigir o valor do aluguel? Podemos ter mais de um, ou eles podem já definir, ou é só o IGPM? É interessantíssimo verificarmos que muitos contratos no Brasil, eles prevêem a estipulação de 2, 3, 4 índices de contrato. Então, ambas as partes escolhem esses índices, inserem no contrato, porque é comum o aluguel superar esses índices. Então, sabemos que raramente o aluguel cai. A regra do mercado da economia brasileira é que o imóvel sobe um pouco mais acima da inflação. Tanto é verdade que o IGPM, que é o maior índice utilizado no setor imobiliário, o IGPM ele representa apenas 2% da sua composição ligado ao setor imobiliário, ou seja, 98% do IGPM
não tem qualquer relação com a área imobiliária. Outro fator que eu quero colocar muito claro é que as partes podem se negociar esses índices, inserir no contrato alguns índices. O que seria abusivo, excessivo? A estipulação do maior índice de inflação sem estipular quais. Então, o que exige o equilíbrio contratual é que as partes negociem 2, 3 índices, inseram no contrato esses índices, e é legal essa cláusula que estipula esse aumento conforme esse índice estipulado no contrato. O Plano Real, no artigo 28, ele estipula que qualquer contrato no Brasil, ele pode ser reajustado a cada 12 meses, conforme o índice de inflação específico ou os índices. Então, o artigo 28 do Plano Real é muito claro em permitir a colocação de mais de um índice. E, logicamente, que cabe às partes contratantes estipular esses índices dentro de um critério de razoabilidade. Então, a lei autoriza colocar IGP, IGPM, IPC, IPCA, né, IPA, índices setoriais, o IVAR, inclusive, que é um índice da Fundação Getúlio Vargas, que é o índice de variação de aluguéis residenciais. Então, esses índices todos oficiais podem ser inseridos no contrato, de maneira a criar uma situação que venha a facilitar a manutenção do aluguel dentro do preço de mercado. E um fato que eu aproveito para ressaltar, que durante o Plano Real, durante a pandemia, o IGPM chegou a variar mais de 30% ao ano. E o que nós vimos no mercado em todo o Brasil foram os locadores, as imobiliárias, abrindo mão do IGPM para reajustar em torno de 10%, ou seja, a inflação pelo IGPM, que está ligado ao dólar e às commodities, disparou, ficou acima de 30%. Mas o mercado imobiliário viu que aquilo era uma anomalia e vimos, né, um grande volume de acordos e as imobiliárias naturalmente orientam os locadores a abrir mão desse índice GPM para aplicar uma correção de 1/3 do GPM. Então, o que eu vejo na prática é o bom senso prevalecendo. Agora, quando não há bom senso, ocorre o conflito judicial, como aconteceu em muitos casos de imóveis comerciais. Então, na prática, o Plano Real ele permite a adoção de qualquer índice de inflação oficial de maneira a gerar um equilíbrio contratual. Doutor Kênio, essa questão que envolve os valores, né, os reajustes, nós ficamos assim até preocupados, né? O senhor até explicou aqui sobre o IGPM. Ele tem variado de forma negativa, caso o contrato de locação tenha mais de um índice escolhido por ambas as partes, que definiram que o locador poderá aplicar o que tiver maior variação para tentar acompanhar a elevação do preço de mercado. Tal reajuste, ele é legal em decorrência dessa liberdade de contratar ou não? Com certeza, é muito interessante que as pessoas pensem que a lei engessa as partes. Não é bem assim. O ordenamento legal, inclusive a parte da economia do Brasil, ela permite a negociação entre as partes. Tanto que, repito, o artigo 28 do Plano Real, né, determina a aplicação de índices no plural. Então, na prática, é permitido sim colocar mais de um índice, e isso é feito muitas vezes para evitar realmente que o aluguel fique defasado. Então, imaginemos agora o caso aí dos contratos pelo IGPM. Então, nós sabemos que o IGPM ser negativo em torno de 5%, o mercado imobiliário subiu até 16%. Quer dizer, há uma incoerência nesse sentido. Então, a colocação de mais de um índice no contrato, né, de maneira criteriosa, permite realmente uma manutenção mais fácil da locação. Então, é permitido, sim, no caso, se constar IGP, GPM e NPC, né, colocar 3 índices no contrato, aplicar, nesse caso, o NPC em torno de 5%. Então, isso é plenamente legal, isso é saudável e, logicamente, que há uma trava legal. Qual que é a trava legal? O proprietário, o locador, ele não pode estipular o preço que ele bem entender. Então, ele pode negociar com o inquilino. Então, se o GPM hoje está negativo, há um acordo para colocar o IPCA, o NPC, isso é plenamente viável. Agora, imaginemos o caso do proprietário querer aumentar 50%, 30%. O locador não tem esse poder. Então, a lei garante o inquilino pagar o aluguel legal conforme reajuste do índice de inflação, de maneira a evitar abusos. E agora, quando há uma defasagem do aluguel, que pode ser até o inverso, há situações raras em que o aluguel pode ficar acima do preço de mercado depois do reajuste,
como aconteceu com o GPM durante o plano, durante a pandemia do Covid. Então isso pode acontecer de forma bilateral. E a lei inclinata ela permite a revisão do aluguel a cada 3 anos por meio judicial, sendo que essa revisão pode ser proposta pelo inquilino ou pelo locador. Então a lei inclinata ela dá uma saída de maneira a evitar um choque entre as partes. Doutor Kênio, já que estamos falando aqui desses valores, mas e o valor de mercado? Quem é que define? Como que ele é apurado? É quem determina o preço do aluguel ou da venda do imóvel, não é nem o inquilino, nem o locador, nem a imobiliária. É o mercado. O que é o mercado? São os preços praticados por imóveis semelhantes ao objeto de locação, de imóveis que estão disponíveis para locação. Então, se a pessoa tem um apartamento com 4 quartos, 2 áreas de garagem, em determinada região, então cabe ao inquilino e ao locador pesquisar imóveis vagos semelhantes àquele para fazer uma média do mercado. Então, essa pesquisa é feita, inclusive, pelos peritos judiciais nomeados pelo juiz para arbitrar o aluguel numa ação revisional. Ou seja, essa pesquisa de imóveis vagos que vai orientar o inquilino locador a chegar no preço de mercado. E, logicamente, essa pesquisa tem que ser feita de forma assim, muito ampla, visando ter um parâmetro de razoabilidade para viabilizar um novo contrato, a prorrogação do contrato. Então, o preço é determinado pelo mercado. O locador, às vezes, pode querer um aluguel muito acima e cabe a imobiliária, o inquilino, fornecer dados para o locador para sensibilizá-lo, que às vezes a sua pretensão está fora da realidade. Da mesma forma, o inquilino que está pagando aluguel defasado, ele deve também refletir e verificar que não seria justo ficar ocupando o imóvel pagando aluguel muito defasado. Então, as partes, elas buscando os parâmetros de mercado de imóveis vazios, podem ter um elemento que vai convencê-las de que o valor de mercado seria aquele. Então isso é feito de forma muito tranquila no dia a dia. Doutor Kênio, e nesse momento que ocorrer o reajuste anual conforme o índice do contrato, caso esse novo aluguel fique abaixo do preço de mercado, o dono do imóvel, o locador, ele pode exigir um aumento acima do índice contratado? A lei do inclinato, ela consagra o direito de negociação. Quem estipula o preço são as partes. Logicamente, o locador pode colocar o preço que ele bem entender no imóvel vazio. Então, ele está disponível e coloca o preço que achar viável. E se ele pedir muito, vai dificultar a locação. Agora, quando o imóvel já está locado, então o que impera é a lei inclinato, juntamente com a lei do plano real. Nesse caso, se o locador, se ele quiser um preço acima do índice, é necessário que haja uma concordância da parte do inquilino. Então, se não houver essa concordância, a solução legal é meramente a aplicação do índice. Fica bem interessante esse negócio, porque abrimos então a negociação para que o locador e o locatário possam conversar. Mas caso o contrato esteja em pleno vigor, doutor Kênio, como ocorre nas locações comerciais com prazos de 5 anos, o locador, ele não pode pedir o imóvel para forçar o aumento do aluguel se ele estiver defasado, e já no residencial ocorre a mesma situação. Como o locador pode agir para evitar um aluguel abaixo do valor de mercado com um contrato que não permite a retomada do imóvel? São vários pontos que tem que ser analisados. Primeiramente, o contrato em pleno vigor, o contrato de 2 anos, 3 anos. No Brasil, o contrato mais usual em termos de prazo é 30 meses na locação residencial. Na locação comercial, é qualquer prazo. E tem aquele contrato de 5 anos que dá maior garantia para o inquilino na locação comercial. Então, esse contrato em pleno vigor, o inquilino tem a garantia de permanecer no imóvel. Um ponto que eu ressalto para o ouvinte da Rádio Justiça: não existe possibilidade do locador alugar o imóvel por 3 anos, 4 anos, e ele querer pagar a multa rescisória para tirar o inquilino. A lei protege o inquilino. Então, nesse caso, o direito de rescindir o contrato é unilateral, é só do inquilino. Repito, o contrato em pleno vigor, com prazo determinado, só pode ser rompido pelo inquilino. O direito dele romper o contrato, pagando a multa pactuada no contrato. Agora vem, o locador, caso queira um preço acima do valor de mercado, do
do reajuste, ele vai ter como solução, se a locação tiver 3 anos ou mais e não tiver sido realizado nenhum acordo nesses 3 anos, ele pode entrar com a ação revisional de aluguel baseado no artigo 19 da Lei do Inquilinato. E se por acaso o contrato estiver vigorando por prazo indeterminado, ou seja, aquele contrato que venceu e que a lei prorrogou por prazo indefinido, nesse caso o locador pode entrar com a ação de despejo e retomada do imóvel. Então é importante que o inquilino entenda que a melhor solução é ele verificar realmente a conveniência dele mudar ou não. Então, se o aluguel estiver defasado e o contrato em vigor, o inquilino pode ficar realmente irredutível. Só que nesse caso, se a locação tiver mais de 3 anos, com o aluguel sendo simplesmente reajustado pelo índice, a lei autoriza uma revisão judicial, sendo que o locador, no caso, irá propor uma ação, o juiz irá nomear um perito oficial para fazer uma análise de mercado e para arbitrar o preço. Esse tipo de ação eu desaconselho o inquilino vir a provocar, porque tem um alto custo. E, logicamente, se o aluguel estiver defasado, o inquilino vai perder essa ação. Vai gastar com o advogado do locador, com o advogado dele próprio, bem como com a perícia judicial, que é muito elevado o custo da perícia. Então, o ideal é evitar a ação revisional. Mas há realmente situações em que o inquilino, se sentindo seguro com o contrato determinado, ele se torna mais resistente a algum acordo. Eu acho que isso não é muito saudável, porque, posteriormente, independente da ação revisional, pode ocorrer o quê? Naturalmente, o vencimento do prazo contratual e o locador se sentir desmotivado em manter sua locação após findar esse prazo, que dá segurança para o inquilino. Então, acho que é interessante que haja boa vontade das partes para manter uma locação duradoura, de maneira a gerar benefícios para o inquilino, bem como para o locador. Doutor Kênio, estamos falando de reajuste, valor de mercado, mas e as plataformas de locação? Como elas atuam para conseguir saber um valor, já que muitas delas nem naquela localidade estão fixadas, né, estão situadas? Uma ótima pergunta, né? E realmente o que acontece no dia a dia? Essas plataformas imobiliárias virtuais, elas não têm um atendimento pessoal. O atendimento da pessoa que vai negociar é uma dificuldade muito grande. O que eu vejo nessas plataformas virtuais é uma negociação mais fria, por WhatsApp, por e-mail e com os contatos muito limitados. O que temos nas imobiliárias virtuais é um atendimento de massa, né, por um atendente que não é especialista, né, aquela pessoa que fica no call center ali, dando respostas automáticas do robô. E o robô para negociar é um desastre. Então, vemos que nas imobiliárias virtuais há uma grande carência de mão de obra para negociar, para pesquisar, para buscar um entendimento entre as partes. Eu acho que o contato pessoal nessa hora é muito importante, né? A imobiliária tradicional, ela vai mandar um corretor de imóveis, avaliar o imóvel, vai pesquisar, vai criar uma situação para manter aquele inquilino e evitar uma demanda judicial. Então eu entendo que as imobiliárias tradicionais são muito mais eficientes numa negociação, né, são muito mais presentes, né, em termos de ir na casa do inquilino, né, fazer essa pesquisa e até convencer o locador que seria viável em termos de acordo. Agora, no meio virtual, o que vemos são realmente comunicações muito frias, muito limitadas, que há uma dificuldade maior de entendimento. Então, há um risco maior de rompimento numa locação virtual do que numa locação conduzida por uma imobiliária tradicional. E outro fato que eu quero ressaltar também, que o meio virtual que vemos é que as pessoas, quando enviam mensagens buscando uma solução, a resposta, ela vem, repito, de forma padronizada. Muitas vezes, em uma resposta robótica. E isso cria realmente uma dificuldade de entendimento e há um maior rompimento de contratos no meio virtual do que no meio presencial. Ou seja, a imobiliária tradicional, nessa hora, ela tem uma vantagem enorme porque tem contatos, né, mais diretos com o locador, bem como com o locatário. Doutor Kênio, muito obrigado por estar conosco. Hoje também é mais um dia do radialista e obrigado por estar conosco participando da programação da Rádio Justiça no quadro Direito Imobiliário.
Fico muito contente de poder participar com vocês e parabéns pelo seu dia aí. Um abraço para todos e até a próxima.